eu não passei por isso aí. E ele foi que passou, então ele sempre contava lá em casa. Às vezes, para nós lá, ele contava que teve uma revolução e o pai dele foi escravo. E passaram muito trabalho, né? O pai dele era escravo, escravo não se governava, né? O pai dele, eles eram marvados, né? De primeiro fazer erguer coisa que não podia. Isso ele contou. Ele contava lá para nós. A cidade sentia a maldade das pessoas, aquela piadinha ou aquela coisa, brincadeirinha, mas tipo com um fundo de verdade, tipo nada, até o padrão de beleza, tipo eu sinto que não é, tipo é desproporcional para um branco, tipo o padrão branco é bem diferente de um padrão negro. Tipo as coisas são bem diferentes, até eu acho que com padrão tipo de casal, tipo de homem, um homem negro com um homem branco, um pai de família branco, um cara branco, pai de família, e um negro, pai de família. Sobre o pai branco, ele é bem visto na sociedade como um cara protetor, que cuida dos seus filhos, e um pai negro já não é, tipo, ele não é visto como um bom condutor de família, ele já é mais visto como uma pessoa, tipo, um lado mais malandro, né, tipo, um lado mais sujo da história. Eu vejo como isso. Então libertaram os negros, né, em 1888, mas não deram para essas pessoas nenhuma oportunidade, né, de trabalho. Quer dizer, quando se legalizou o trabalho dentro das empresas, onde o trabalhador já começava a ter o seu salário, a partir dali ele era um operário da indústria, foi onde eles foram buscar. Então, fora do Brasil, sobretudo do pessoal que veio mais da Itália, né, vieram para cá ocupar esse espaço, né, e aos negros foi deixado numa situação de ir para lugar nenhum. Mas eu acho assim que não é tanto a casa, sabe, que importa. É aquele dia a dia, aquele você sentar na mesa e ter o que oferecer para os seus filhos. O filho está precisando de um sapato, uma coisa muito simples. Você ter para dar. E o que me dói é eu não poder dar. Às vezes tem dias que eles não têm aula e estão em casa comigo e eu não tenho nada para dar. Nenhum almoço, nenhum café. Sabe? Para mim, como mãe, que sempre batalhei para as coisas para meus filhos, para mim me dói. Na escola pouco se falava sobre ser negro, né, sobre identidade negra, sobre a religião dos negros. Parece que toda essa cultura, que foi muito importante para a construção do nosso país, ela simplesmente é excluída, né? Atualmente a gente vê algumas situações onde a gente percebe que no atual momento que a gente vive hoje, no século XXI, a gente percebe que ainda existe racismo e como é forte. E alguns tempos atrás eu estava pensando em como a nossa vivência, nossos espaços, nossas bolhas, né, de relações, elas de certa forma nos cegam em pensar que porque a gente não vive, o racismo talvez não exista, né? Mas existem várias formas de se perceber que o racismo existe, né? Acho que é só uma questão de identificação, de entendimento, de consciência, né? Consciência histórica, consciência do cotidiano, né? De como a gente vive. A sociedade tem uma dívida muito grande para com nós negros. Isso eu digo sem medo de errar. Muito grande. Ainda eu vejo assim, ó, eu não sei se meus bisnetos, sei lá, que um dia de repente a coisa vai se... Porque a gente fica vendo assim, às vezes o negro faz um curso superior, ele é tão inseguro ainda da sua realidade, que ele tem medo de ir atrás de serviço. Ele não tem segurança. Isso é terrível. É a tal de autoestima, né? Que daí você faz um curso superior, você faz de repente uma contabilidade, mas daí fica com medo de pegar serviço e daqui a pouco a discriminação. Faz um serviço errado, o cara vai dizer, tinha que ser um negro. E uso isso cotidianamente. O branco pode fazer qualquer tipo de erro, mas o negro não, o negro tem que ser. Então é isso, ainda eu vejo assim que a sociedade vai ter que mudar muito
E essa questão das cotas que muita gente, principalmente dos negros, de nós negros, tem alguns no meio, que dizem nós não precisamos de esmola, mas isso nunca foi esmola, isso é um débito que a sociedade tem para com nós. Eu trabalhei numa empresa aqui em Lages há uns 5 anos atrás e eles me deram as contas porque eu era negra. E ela esperou trabalhar o dia inteiro e no final da tarde ela me chamou e disse que eu estava despedida porque a minha cor não convia com o trabalho que eu fazia. Eu lidava muito com o público, ficava muito no meio de outras pessoas e essas pessoas estavam se sentindo mal com a minha presença ali. A maioria da população que morre no Brasil são jovens negros. E isso é uma problemática nacional. Ainda hoje, quem menos recebe, o salário mais inferior é mulher negra. Por isso, em 2003, foi implantada a Lei 10.639. Em 2008, essa lei se amplia, se transforma em Lei 11.645. Essas duas leis tendem a obrigar as escolas em todos os níveis a ensinar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, justamente para que as pessoas conheçam melhor o continente africano, que é berço da civilização humana. Porque aquilo que você conhece, você passa a respeitar. Antigamente não se tratava desse assunto nas escolas. As crianças negras tinham apenas imagens da escravidão, tinham exemplos da tia Anastácia, do Saci Pererê, não haviam exemplos positivos e engrandecedores. Tudo isso foi observado e gradativamente os materiais didáticos têm sido alterados. Todos os espaços educacionais, sejam eles formais ou não, têm a obrigação de tratar dessas questões justamente a título de esclarecimento, para que não se repitam toda essa tragédia que a história brasileira trouxe em relação à comunidade afro-brasileira. Eu acho que quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, quando a gente fala de mortes, quando a gente fala de desigualdade social, né, eu acho que é importante a gente fazer essa leitura de como o nosso passado ele ainda está muito presente, né? Como a colonização no nosso país, como a escravidão, ela se reflete ainda em nossos dias. Eu acho que isso é muito importante. Um número divulgado em 2016, né, que é um número muito chocante, porque às vezes as pessoas elas ouvem falar, mas elas pensam, nossa, mas isso não passa na TV, né? Então, no ano passado, segundo o Atlas de Violência, né, durante o ano de 2016, cerca de 61.300 jovens, acredito que seja isso, morreram no Brasil, jovens negros, né? Nesse mesmo número, enquanto o homicídio de jovens negros aumentava 70%, o dos brancos diminui 70%, né? Então, falar de morte dos negros, de genocídio negro, é falar da nossa cultura, da cultura de racismo, cultura de violência, que ainda ainda está presente na nossa sociedade, né? Por quê? Por exemplo, como você mesmo disse, se a gente chegar na rua, se a gente chegar em qualquer lugar e perguntar para uma pessoa, pode ser mesmo negro, pode ser qualquer pessoa, né? Mas uma pessoa que tenha consciência dessa cultura, perguntar que dia é o dia da consciência negra, né? Que existe desde 2011, acredito, desde 2011, poucas pessoas vão saber.